irmãos. Estamos estudando a lição 7 da Revista dos Jovens. A lição é instruções sobre o comportamento na igreja. O tema do primeiro: sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais, revista comentada pelo pastor Silas Queiroz. Então vamos falar sobre esses versículos que Paulo encerra o capítulo 3 de Timóteo, dando essa orientação de como a igreja tem que se portar, já sendo um prelúdio ao capítulo 4, que Paulo vai voltar a tratar da importância ali do papel de Timóteo na igreja em Éfeso, que era combater os falsos mestres. Então Paulo dá essa instrução nesse finalzinho desse capítulo 3, demonstrando como a igreja tem que se portar, principalmente em relação a esse mundo que vivemos, dias trabalhosos. Louvado seja o nome do Senhor. O texto principal diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O resumo da lição: a igreja tem um relevante papel como coluna e firmeza da verdade, e trata do mistério da piedade, que é a sublime revelação de Cristo. Inclusive vai pautar essa questão da pregação, que tem que ser cristocêntrica, revelando então ao mundo esse mistério que Deus nos tem revelado. Os objetivos da nossa lição são compreender o propósito de Paulo ao escrever ao Timóteo, conscientizar de como convém andar na igreja do Deus vivo e saber a respeito do ministério da piedade. E o texto bíblico se encontra em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 a 16. Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução da nossa lição diz o seguinte: na lição deste domingo estudaremos os 3 últimos versículos do capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Apesar de ser um trecho pequeno, tem riquíssimo conteúdo. Nele, Paulo expressa o seu desejo de rever Timóteo, possivelmente na própria Éfeso, fala do relevante papel da igreja como coluna e firmeza da verdade e trata do mistério da piedade, que é a sublime revelação de Cristo, o Filho de Deus encarnado, ressurreto e glorificado. Refletiremos a respeito do conteúdo da verdadeira mensagem cristocêntrica e os perigos do evangelho político ou moral denominado evangelho social. São faces diferentes de um mesmo problema. Manter a essencialidade bíblica da pregação é um grande desafio para a igreja em todos os tempos. Glórias a Deus. Nem desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas buscar anunciar as boas novas de salvação. Interessante que na lição, quando trata desse evangelho político, moral, ou evangelho social, vai dizer que o problema da humanidade não é coletivo, é individual. Então Jesus ele tem a solução para esse problema, é o pecado. Resolvendo o indivíduo, ele vai gerar também uma sociedade sã. Glórias a Deus. Temos estudado isso na lição dos adultos, que há essa tentativa do Espírito da Babilônia, como é o tema da lição dos adultos, de fazer uma deturpação da doutrina do pecado. Então vai querer mover o problema do pecado em relação às consequências e não à causa. A causa é individual, a consequência é coletiva, é pobreza. Então o Evangelho não é para atacar a primórdia essas causas, e sim a causa do indivíduo, para que ele se encontre com Jesus, se arrependa dos seus pecados e seja salvo. E isso vai refletir no coletivo. Louvado seja o nome do Senhor. E são temas que estaremos tratando nessa lição. Primeiro tópico, o propósito de Paulo. Primeiro subtópico, uma palavra pessoal. Com a expressão escrevo-te essas coisas, Paulo volta a dar o tom bem pessoal ao seu texto, principalmente ao dizer que esperava ir ao encontro de Timóteo bem depressa. A gente sabe que a carta tem esse aspecto pessoal, Paulo tratando ali com seu filho na fé, dando orientação a ele diretamente, mas é claro que aquilo teria que ser aplicado na igreja.
né? Então Timóteo estava sendo encaminhado a Éfeso para cuidar, para levar essas orientações à igreja. Como lemos lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, dizendo o seguinte: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da paz de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Verso 3, como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensine outra doutrina. Né? Então, é uma carta pessoal, mas também já vimos nas primeiras lições que a carta também servia de uma credencial, né? Para que Timóteo fosse ali aquele delegado de Paulo, ou seja, aquele representante apostólico naquela igreja para levar essas orientações, os cuidados que Paulo tinha com aquela igreja, principalmente em relação àqueles que vinham ensinar outra doutrina. Então, conforme o comentarista cita nessa lição, né, volta a ter esse tom pessoal quando ele diz, né, escreva-te essas coisas, e que tinha pressa, tinha vontade de ver Timóteo depressa, né, até tendo a expectativa de ir ver ele lá em Éfeso. Né. Vai ver também durante a lição que não há registro, né, se Paulo realmente conseguiu chegar em Éfeso. Pelo contrário, tudo indica que, né, ele foi preso, né, antes de chegar lá, talvez em Nicópolis. Isso mostra que Paulo pretendia retornar à Macedônia, Europa, para a Ásia Menor, atual Turquia, a fim de reencontrar seu amigo e fiel cooperador. Como já estudamos, Paulo escreveu sua primeira carta a Timóteo durante a viagem que fez depois de seu primeiro aprisionamento em Roma, quando visitou Creta, onde deixou Tito, Tito 1, verso 5, e algumas cidades da Ásia Menor, como Mileto, 2 Timóteo 4,20, e possivelmente a própria Éfeso. De Mileto seguiu para Troade, uma Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia, região de onde escreveu a primeira carta a Timóteo. Então, Paulo, depois de ser solto da sua primeira prisão em Roma, o livro de Atos encerra ali, Paulo preso. Então, Timóteo, essas cartas pastorais nos dá esse pano de fundo, né, para entender o que aconteceu depois daquela prisão. Então, Paulo solto, volta a visitar essa região, Mileto. Talvez ele tenha ido a Éfeso e deixou Timóteo lá, ou talvez encaminhou Timóteo de Mileto. E ele prossegue, então nessa região da Macedônia, né, Filipos, Tessalônica e Bereia, é provavelmente de onde Paulo escreve a primeira carta a Timóteo. Então, Paulo tinha esse desejo de vê-lo e de retornar a Éfeso. O segundo subtópico diz, mudança de planos. No versículo 13 do capítulo 4, Paulo também expressa seu desejo de encontrar-se novamente com Timóteo, mas não há nenhuma evidência de que tenha havido seu retorno para a Ásia Menor. Escrevendo a Tito, algum tempo depois, o apóstolo informa que pretendia passar o inverno em Nicópolis, na costa ocidental da Grécia, ainda mais distante de Éfeso. O mais provável é que, saindo da Ásia Menor, pela cidade de Troade, segundo Timóteo 4,13, Paulo tenha visitado a Macedônia, descido a Corinto, na Acaia, e de lá seguido para Nicópolis, onde provavelmente foi preso e levado a Roma. Né? Então, conforme o trajeto, nos seus próprios registros, nas cartas, dizendo por onde passava, provavelmente, né, ele não conseguiu retornar a Éfeso. Né? Então, não existe essa evidência que ele voltou a visitar Timóteo ali naquela igreja. Na segunda carta de Timóteo, Paulo pede para que Timóteo vá até ele, que ele já está preso em Roma, né, e já é a sua última prisão e aguardava ali então a execução, né? Pois é onde lembra lá o combate, o bom combate. Então, mas Paulo agora solicita que Timóteo o vá ver depressa, né? Aqui Paulo ainda estava solto, ele tinha planos de vê-lo, mas provavelmente ele não conseguiu, né? Era a vontade dele que ele expressava na carta. Não era algo profético, mas sim o seu desejo. Né? Assim como qualquer um de nós, Paulo também fazia planos, mas ele havia entregado a sua vida totalmente à direção de Deus, o que inclui o sofrimento e o próprio martírio. Atos capítulo 9, versículos 6, 15 e 16. E capítulo 20, versículos 22 a 24. Fazer a vontade de Deus é sempre o melhor. Salmo 18, 30 a 34. Que diz assim, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? Deus é o que me cinge de força
e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como das servas e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Glórias a Deus. Então, Paulo sempre estava com a sua vida sendo dirigida pelo Espírito Santo. Terceiro subtópico, mas se tardar. Ao mesmo tempo que ele esperava logo rever Timóteo, Paulo cogitava que sua viagem pudesse demorar. Assim enviou por carta suas instruções. O apóstolo se mostrou precavido e diligente, fazendo o melhor uso possível do principal meio de comunicação da época. Né? Então, a mídia que ele podia utilizar naquela época era o papel, né? Era a carta. Glórias a Deus. Timóteo ficou devidamente suprido de orientações pastorais complementares àqueles que havia recebido pessoalmente. Né? Então, Paulo encaminha para ali, para aquela cidade, dá-lhe orientação. E agora, com a carta, ele, né, completa ali toda a instrução que ele queria que Timóteo transmitisse àquela igreja. Além de transmitir, né, executar, como também ele foi orientado a levantar líderes, né, presbíteros, diáconos, da mesma maneira que Tito tinha que fazer isso em Creta, Timóteo também tinha essa função lá em Éfeso. Quando usados sabiamente, os meios de comunicação são uma bênção. Eles podem nos edificar individualmente e a toda a igreja. Né? Então, hoje nós temos outros meios de comunicação, celular, né, internet, então que possamos fazer bom uso da tecnologia que temos em mãos para poder edificar a nós mesmos e a igreja, né? Ou seja, usar esses meios para aprender, né, para pesquisar e também para propagar a mensagem de Deus. Louvado seja o Senhor. Segundo tópico, a igreja do Deus vivo. Primeiro subtópico, como convém andar. Então vamos ver a mensagem desses versículos. A construção gramatical utilizada por Paulo nos permite entender que o ensino não era somente para Timóteo, mas para todos os crentes de Éfeso, e via de consequência para os cristãos de todos os tempos, pois visava a igreja do Deus vivo. Né? Então Paulo dizendo, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então não era para somente Timóteo aprender como andar, mas toda a igreja, todos nós que somos alvo também dessas instruções. São instruções quanto ao comportamento de todos que são chamados para pertencer à família de Deus na nova aliança. Segundo subtópico, casa de Deus. Sentido aqui não é físico. Paulo não está referindo-se ao templo como um edifício, mas ao corpo místico de Cristo, a igreja, formada pela reunião de todos os santos, os quais são templos do Espírito Santo, habitação permanente de Deus. 1 Coríntios 3,16 e capítulo 6, versículo 19. 2 Coríntios 6,16. É a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu. Né? Então, a casa de Deus somos nós. Né? Naquele tempo, principalmente, né, não havia um templo ali que os cristãos se reuniam. Né? A igreja normalmente inicia-se nas casas. Né? Então, que casa de Deus é essa que Paulo está se referindo? A união de todos os crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que são chamados para fora, como veremos aqui o termo eclésia. Né? Jesus anunciou aos discípulos a edificação de sua igreja, Mateus 16, 18, usando um termo grego bem conhecido da época, eclésia, né? Conhecido, pois também servia, né, para qualquer ajuntamento, né? Por exemplo, quando havia alguma batalha numa polis, numa cidade, então havia aquele chamado para fora. Então aqueles iam congregar ali, ou seja, iam formar aquela assembleia, sendo que em Cristo, né, nós somos a Assembleia dos Santos, ou seja, aqueles que são chamados para fora do mundo, para se unirem a Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Esse termo eclésia é formado de ek, quer dizer para fora, de eclésias, que quer dizer chamado. De acordo com a Bíblia do Instituto Pentecostal, que tem o sentido literal da reunião de um povo por convocação. Então, é um termo conhecido dos gregos, e para a igreja serviu, né, também em relação a esse chamado, a convocação para fora do mundo. Né? Não somos do mundo, não pertencemos ao mundo, mas o Senhor nos tornou seu povo, glórias a Deus. Para esse povo, portanto, que são dirigidas as instruções paulinas, onde quer que nos reunamos, precisamos nos comportar de acordo com a palavra de Deus. Né? Então, onde estivermos reunidos,
em 2 ou 3, Cristo está no nosso meio. Então, temos uma forma de nos comportar, representando, né, o nome do Senhor aqui na terra. Glórias a Deus. E sendo essa família, nessa casa, louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, Deus vivo. A expressão Igreja do Deus vivo contrasta com inúmeros templos dos deuses pagãos da época e dos mortos que não podiam esboçar qualquer reação ao culto que recebiam. Ali mesmo, em Éfeso, muitos haviam se convertido a Cristo, abandonando os seus ídolos, que causou grande alvoroço na cidade. A gente sabe lá em Atos que tentaram ali contra a vida de Paulo, porque, né, eles viram que já estava dando prejuízo, né? Aqueles ourives, aqueles artesãos já estavam tomando prejuízo, porque muitos se convertiam e largavam, né? Deixavam essa vida de idolatria. Então, essa expressão vem contrastar, né, a religião do mundo, que serve a um Deus que tem olho, mas não vê, boca, mas não fala. Mas nós servimos um Deus vivo, um Deus que, por isso devemos ter temor e tremor diante dele. Está na sua casa em reverência, em santidade. Muitos brincam, né? Muitos louvam a Deus, cultuam a Deus e saem e acabam indo pecar. Hoje, igualmente, precisamos ter fé e convicção de que estamos servindo a um Deus vivo. Não podemos perder a poderosa presença de Deus em nossa vida individual e coletivamente. Precisamos orar fervorosamente, dedicar o tempo nos exercitando em piedade ou devoção, o que inclui as práticas das disciplinas espirituais que nos levem a conhecer e a amar cada vez mais a Deus, né? Ler a palavra, orar, consagrar, né, essas disciplinas espirituais. Praticamos porque sabemos que o nosso Deus é vivo e Ele está conosco em nosso lar, em nossa casa. Glórias a Deus. Ele recebe a nossa adoração. Então, somos templo e habitação desse Deus vivo. E essa casa de Deus que Paulo se referia à igreja, à eclésia, então, era a igreja do Deus vivo. Glórias a Jesus. Terceiro tópico, o mistério da piedade. Primeiro subtópico, coluna da verdade. Mais que um sentido geral, verdade aqui tem um sentido fundamental específico, que é o mistério da piedade. Esse mistério, ou razão de nossa devoção a Cristo, a palavra encarnada, em torno de quem estão escondidos tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, que verdade é essa, né? O próprio Cristo já nos revela, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse mistério que nós recebemos, que nos foi revelado, cabe a nós anunciá-lo. Bendito o nome do Senhor. E não desvirtuar, né, a mensagem do púlpito. Tem que sair do nosso púlpito uma mensagem cristocêntrica, demonstrando, aleluia, o que Jesus fez por nós, seu poder, sua graça e a sua vitória, que é a nossa vitória. Glórias a Deus. Então, nesse mistério está toda a sabedoria de Deus. Né? A cruz para aqueles que parecem loucura, mas para nós, né, a sabedoria de Deus. Para proclamar essa verdade, os líderes de Éfeso precisariam ter uma firme estrutura moral e espiritual. Por isso, as qualificações apresentadas por Paulo eram fundamentais, né? Então, lembra das qualificações do bispo, do pastor, né, e do diácono? Eles tinham que ser irrepreensíveis, eles tinham que estar à altura para serem, né, então, mensageiros, para serem porta-vozes de Deus para aquela cidade. O enfraquecimento da liderança compromete a mensagem. Há um risco enorme de se tentar reduzir o evangelho a uma pregação moral pública, enquanto as qualificações individuais vão sendo desprezadas. Então, se o líder ali em Éfeso, os líderes, né, os oficiais da igreja, diácono, presbítero, todos aqueles que serviam ao Senhor, não tivesse as suas qualidades morais em evidência, né, ou não estivesse exercitando as suas qualidades morais, a mensagem seria desfocada. É a mesma coisa, alguém está pregando e está todos conhecendo ali suas falhas, seus pecados, né? Então, as suas ações gritam mais do que as suas palavras. Que Deus tenha misericórdia, possamos estar enquadrados, né, nessas qualificações morais, para que a mensagem flua, glórias a Deus, sem nenhuma repreensão, sem nenhum empecilho, que as pessoas não vejam nós, mas enxerguem Cristo através, aleluia, do que estamos ali anunciando, pregando. Em tempos trabalhosos, segundo Timóteo 3:1, não são poucos os que estão reduzindo o evangelho à defesa de pautas públicas, uma pregação aparentemente espiritual, mas bem afastada da mensagem cristocêntrica, né? Acaba a unção, acaba a graça e transforma a mensagem em algo apenas
bonito, né? Cheio de pragmatismo, mas sem fé, sem unção, né? Sem santidade, que Deus tenha misericórdia. E acaba também desfocando-se da mensagem, tratando de outros temas, esquecendo de Cristo. Segundo subtópico, verdade libertadora. A única mensagem libertadora é o Evangelho bíblico completo, que expõe os mistérios da piedade, encarnação, morte, ressurreição e glorificação de Cristo, e seu poder regenerador, justificador, redentivo e eterno. Esta mensagem, e somente ela, tem o poder de libertar o homem, de dar-lhe força interior para vencer suas próprias inclinações pecaminosas, afastando de toda imoralidade e mundanismo. 1 Coríntios 2, 1, 5. Uma pregação moral, portanto, é como atacar as consequências de um problema, deixando intangível a causa. Isto é o que tem feito com parte da pregação evangélica, fazendo dela um discurso político na vã esperança de transformação da sociedade. Na Revista dos Adultos, a gente estudou isso a respeito, né, do evangelho social, a respeito, né, da teologia da libertação, da Igreja Católica, da teologia da missão integral, que é uma vertente dessa teologia da libertação que nasce então no ser evangélico, ou seja, pregar achando que o evangelho é para resolver, né, as causas sociais, né? Então, o pecado não é a causa, é a consequência. A igreja é para desfazer as desigualdades sociais, para pregar essa luta, né? Luta de classe, essa questão da pobreza, né? Então, achando que isso é a função do evangelho, né? Claro que isso aí vai ser da mesma maneira como a mazela é consequência do pecado. Se eu tratar o pecado, também a consequência vai ser uma justiça, né? Justiça social. Então, eu não vou atacar na ponta, eu vou atacar na causa, cortar o mal pela raiz. E qual é o mal? O pecado. Adianta, talvez, suprir, né, uma comunidade de cestas básicas somente sem a pregação do Evangelho, né? Então, eu preciso primeiro, ou prioritariamente, buscar as almas, apresentar Cristo, apresentar a salvação. É que o problema, como vai ser dito aqui na lição, é individual e não coletivo. E é claro que também, como o Tiago disse, né, a minha fé sem as obras é morta. Eu posso sim assistir socialmente, mas não é essa a função do Evangelho final. A função do Evangelho é salvar a alma. Busca a salvação da alma, prega a palavra, apresenta o Cristo, o poder da cruz, louvado seja o nome do Senhor. E aquela vida que estava lá na droga, está na marginalidade, né, ela vai ser liberta. E talvez, em vez de eu continuar dando cestas básicas, daqui a pouco ele está servindo aos outros e suprindo a necessidade de alguém que está com fome, né? Então, eles querem inverter, porque torne um púlpito, né, apenas um ator político, para tentar mudar a realidade, dar consequência para a causa. Tem que primeiro atingir a causa, que é o pecado. Então, essa é a principal função da igreja. As demais são necessárias, mas são em segundo plano. A primeira coisa é a alma. O problema da humanidade, afinal de contas, não é primeiramente coletivo, mas individual. Não existe libertação da sociedade se os indivíduos permanecerem presos em seus delitos e pecados. Homens imorais jamais construirão uma sociedade moralmente sadia. O verdadeiro evangelho, portanto, apresenta Cristo, o homem perfeito, o único que tem o poder de libertar, perdoando os pecados e produzindo uma profunda transformação no caráter. É a obra da regeneração, para a qual existe o processo progressivo e permanente, que é o crescimento em santificação. Hebreus 12, 14. Somente a graça de Deus nos faz alcançar virtudes espirituais, como o domínio próprio, fruto do Espírito. Efésios 5:22. E o terceiro subtópico, o conteúdo da mensagem. Igrejas da Europa e dos Estados Unidos, da América, vivem trágicos resultados de um processo de declínio da pregação. Isso, infelizmente, se projeta no Brasil, com as facetas próprias de um país tropical e continental altamente eclético no campo evangélico. Há também um movimento de psicologização, pela inserção de conteúdos motivacionais e de autoajuda com a teologia do coach. Então, o que a gente vê? Poucos, né, que estão fracos de palavra, pregações que estão se esquecendo da essência, que é Cristo, né? Que é a salvação, que é, aleluia, a santificação, que é o arrebatamento.
Glórias a Deus, a nossa glorificação final. Não estão se esquecendo, né, do viés para alcançarmos isso, que é nos arrepender dos nossos pecados, crer em Cristo, ser transformado, regenerado. Tudo isso tem fugido do teor dessas pregações. E ainda mais essa última moda, que é o Evangelho do Coach, ou seja, né, introduz técnicas psicológicas, mensagem de autoajuda e, né, descarta a mensagem cristocêntrica. Tudo isso vai enfraquecendo, isso vai gerar, né, morte, né? Vai gerar um povo enfraquecido, né? Lembra aquele hino que diz um povo forte, revestido de poder? É isso que nós carecemos de estar formando. Glórias a Deus. No campo pentecostal, há movimentos sem solidez bíblica e doutrinária. Por isso, rapidamente caem em descrédito, gerando frieza, credulidade e apostasia, né? Só receba, né? Só vitória, e as pessoas acabam ficando prostradas, pois são mensagens que Deus não mandou falar e as pessoas falam, são falsos profetas e pouca Bíblia, né? Isso vai gerando então mais frieza, incredulidade. Interessante que não precisa nem ser, como a gente tem dito já, um acadêmico, né? Um doutor em divindade para pregar o Evangelho. Nossos antepassados, né? Pessoas leigas que sabiam ler pouco, às vezes aprenderam a ler na Bíblia, com a mensagem poderosa, aleluia, que impactou a sua geração. E hoje a gente vê o fruto, né, do que eles plantaram. Mas se nós não priorizar também um evangelho de poder em nossos cultos, cristocêntrico, né, qual os frutos a geração futura vão colher? Nós colhemos o que nossos antecessores plantaram, mas o que nós vamos deixar de legado para a próxima geração? Como coluna em firmeza da verdade, a igreja deve sustentar a proclamação do mistério da piedade, que Paulo expressou através do trecho de um hino bem conhecido dos crentes primitivos. Né? Esse finalzinho aqui era um hino que a igreja primitiva conhecia bem, né? E Paulo deixa ele registrado, que demonstra, né, esse mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Né? Então, sintetiza quem é Jesus, a sua divindade, seu poder e o efeito do seu sacrifício na cruz e a sua vitória, sendo restaurado à sua glória que lhe pertencia desde antes da fundação do mundo. Em poucas palavras, uma profunda mensagem cristológica apresenta a Cristo, o Filho de Deus que se fez carne, morreu e ressuscitou como prova de sua vitória sobre o pecado, a morte e o inferno. João 1,14, Colossenses 2, 12 a 15, Apocalipse 1, 18. Sua vida e ressurreição, assim como sua ascensão aos céus, foi testemunhada pelos anjos. Lucas 2, 10 e Atos 1, 9 a 11. Seu nome tem sido pregado aos gentios e crido por incontáveis pessoas em todas as épocas e lugares, as quais esperam vê-lo glorificado. 1 João 3, 2 ao 3. Graças a Deus, né, irmão? Então essa é a mensagem. Glórias a Deus. É isso que Paulo já estava frisando mais uma vez a Timóteo, porque no capítulo 4 ele ia tratar da apostasia, dos falsos mestres. Ele estava ali enfatizando o papel da igreja. Quarto subtópico, buscando o equilíbrio. Ao tratar da centralidade do Evangelho, que é Cristo, não podemos imaginar que não devemos estudar muitos outros importantes temas da vida cristã, também contidos na Escritura. O ensino de Paulo visa ensinar como convém andar, e isso deve ser feito com equilíbrio. Né? Claro que a gente tem outros temas para pregar, né? Como somos coluna e firmeza da verdade, né? Temos também que sustentar todos os princípios, né? Fazer apologia, defender os princípios bíblicos, como a gente está estudando na revista dos adultos, né? A igreja ela tem que estar firme nas suas convicções para que o mundo, para que a ética que é líquida do mundo não venha influenciar os crentes, não venha influenciar, né, o mundo, e que nós possamos estar sendo o bastião, né, combatendo todas essas correntes, esses movimentos que são contrários a Deus, contrários à sua palavra, contrários à igreja e contrários à família. Então, por isso a gente tem que examinar a Escritura, porque toda a Escritura é apta, toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para nos ensinar, exortar, redarguir, né? Então, toda a palavra
é necessário estarmos estudando todos os temas. O segredo do equilíbrio é ter Cristo sempre no centro de todas as coisas, interpretando e aplicando os ensinos relativos a todas as áreas da vida. Nosso foco central deve ser a glorificação do nosso Senhor e Salvador, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Graças a Deus. E a conclusão da nossa lição diz o seguinte: em tempos tão trabalhosos, com tantos fundamentos destruídos, é imperativo que, como igreja, cumpramos nosso papel de defesa e proclamação da verdade, que é Cristo e seu Evangelho pleno. Se as coisas estão se deteriorando, a igreja tem que permanecer firme. Ela é coluna, ela é sal, ela é luz, e ela não pode perder a sua essência. Para essa importante missão, precisamos manter um comportamento apropriado, cumprindo fielmente a palavra de Deus. Isso não é possível com nossas próprias forças, mas a graça de Deus nos capacita. Graças a Deus. E a próxima lição 8, vai tratar sobre o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Então, temas importantíssimos que Paulo orientou seu filho Timóteo para transmitir para aquela igreja. Glórias a Deus. E nos serve, Aleluia. A carta ficou registrada para todos os cristãos em todas as épocas. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, por essa lição que o Senhor preparou para nós. Nos ajuda, Senhor Jesus, a cumprir o propósito, a saber como andarmos, aleluia, na igreja do Deus vivo. Deus poderoso, Pai, despertando, abençoando os jovens, Pai, cuidando de cada um, cada professor, são aqueles que contribuem para essa obra da Escola Bíblica Dominical. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.